Boa noite, pessoal. Aqui é o professor José Cláudio Machado. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje é a segunda aula, né? A disciplina é Sistema de Estrutura do curso de Arquitetura. O tema de hoje é esforço cortante. Vamos nos reportar à aula passada, nos tópicos principais. Depois vamos dar três perguntas para você responder. E continuaremos então o tema esforço cortante, que é da aula de hoje. Na aula passada, nós comentamos sobre cargas concentradas e cargas distribuídas, carregamentos distribuídos, as duas em vigas biapoiadas. E foi comentado e enfatizado bem a parte do formato do diagrama de uma força, de uma carga concentrada, que tem a forma triangular, a carga estava no meio do vão, e no momento fletor, então, a seção mais solicitada, então, é a seção no meio do vão, tanto para um carregamento distribuído como um carregamento concentrado. No carregamento distribuído, nós temos uma parábola como fórmula desse carregamento distribuído. E então a gente pode medir graficamente ou através de fórmula, e aí então a gente vai calcular a área de aço, né, que nós comentamos na aula passada. E também enfatizamos bem a parte das fibras, isto é, nós temos uma seção transversal no meio do vão, de, por exemplo, 15 por 40, né, ou qualquer outra dimensão, qualquer comprimento, altura e a largura, temos uma linha que define essa seção mais ou menos no meio, tá? Então, nós dissemos a vocês que as fibras da parte inferior, onde elas se afastam, é chamada de tração, e da parte superior, então, onde as fibras se aproximam, ela é chamada de compressão. Por isso, então, que o aço nas vigas biapoiadas, ela é colocada na parte inferior para costurar esse afastamento das fibras. E na parte superior o concreto responde muito bem, tá? Então eu vou postular agora 3 perguntas para vocês responderem, mandarem para o meu e-mail, Machado Engenharia, e também para aquele e-mail que está lá no Unimestre. Primeira pergunta: qual é o formato do diagrama do momento fletor em carregamento distribuído numa viga biapoiada? Segunda pergunta: qual é o formato do momento do diagrama do momento fletor de numa viga biapoiada, uma carga concentrada? Terceira pergunta: numa seção retangular de viga biapoiada, né, onde se coloca o aço? Qual é a parte da seção que se coloca o aço? Então seriam as 3 perguntas que você tem que enviar para o meu e-mail e para o e-mail do Unimestre. Então, o tema da aula de hoje, tá, é esforço cortante. O esforço cortante é um outro esforço muito importante, tá? Igual de importância que o momento fletor. O que acontece? O que é o esforço cortante? O esforço cortante, você tem, vamos pegar então como exemplo uma viga biapoiada, um apoio simples numa extremidade e o apoio reticulado na outra, de comprimento L. Você coloca uma carga no meio, P igual a 10 toneladas. Ora, então, se são 2 apoios, você dividido por 2, você tem uma reação no apoio A de 5 toneladas e no apoio B de 5 toneladas. Então, o esforço cortante é o que? É essa reação do carregamento vertical que aparece na viga, no meio, no caso do nosso meio do vão da viga, tá? Nos 2 apoios. Então eu tenho 5 toneladas em cada apoio. Então, o esforço cortante, aquele esforço que nós vamos pegar para calcular os estribos, é 5 toneladas. Então, se tem uma fórmula que depois a gente pode passar para vocês. Nessa fórmula você calcula com esses esforços e você vai tirar então a área de aço e o espaçamento de cada estribo, que vai ser colocado perpendicular ao comprimento da viga e paralelo à seção da viga, tá? Então
No diagrama de esforço cortante, que geralmente eles são, nesse caso, dá uma forma triangular dos dois lados. Se for carregamento distribuído, dá uma forma triangular. Se for um carregamento concentrado, são dois retângulos, com a altura de 5 em cada lado, que são 5 toneladas. 5 mais 5 vai dar 10 toneladas, que é a reação do carregamento vertical. Então, os estribos eles são mais densos, né? São colocados no apoio, né? E à medida que você vai se distanciando do apoio, então você pode espaçar um pouco mais, porque no meio do vão, na seção do meio do vão, o cortante é zero, né? Ele é zero, então onde você tem o momento fletor máximo, você tem o esforço cortante zero. E o que acontece, por exemplo, se você não coloca os estribos numa viga? Ora, se você não colocar os estribos bem dimensionado, como o cálculo pede na viga, ou estiver afastado demais, vai aparecer rachaduras com a inclinação de 45 graus próximo ao apoio. Por isso a grande importância de você colocar os estribos, né, na viga, para evitar essas fissuras e combater esses esforços, né, que são esforços cortantes que aparecem próximo dos apoios. E também o estribo tem mais uma função, que é a composição da viga, isto é, as barras que são colocadas ao longo da viga para combater os momentos fletores e em cima para a composição da viga, que vai na caixaria, elas são amarradas, né, nesses estribos. Então os estribos eles são usados também com esse fim, ok? E vou deixar mais 2 perguntas sobre esse tópico para vocês responderem e mandarem para aquele meu e-mail, Machado Engenharia, e para aquele e-mail que está no Unimestre. Primeira pergunta: os estribos na viga combatem que esforço? Segunda pergunta: numa viga bem apoiada, aonde o cortante é zero? Então, encerramos esse tema hoje e então até a próxima aula e o próximo tema, pessoal. Obrigado.